Estudo do livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 12, dia 20 de fevereiro de 2025. Versículo 12. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O ouro mencionado nesse versículo é o metal precioso de mesmo nome encontrado em veios na terra. Naquela época, o ouro era considerado um símbolo de riqueza e poder, além de ser utilizado para a confecção de objetos de valor. O bidélio é uma resina aromática utilizada na perfumaria e medicina. Naquela época, o bidélio era considerado um produto de grande valor, utilizado em rituais religiosos e como presente para reis e líderes. Significado de Gênesis 2:12. A pedra de ônix é uma variedade de quartzo conhecida por sua coloração preta e branca. Naquela época, a pedra de ônix era utilizada nas confecções de joias e objetos de decoração. Esses três elementos foram mencionados especificamente por serem considerados valiosos e preciosos naquela época. A menção desses elementos na criação divina pode ser interpretada como uma demonstração da abundância e riqueza da natureza. Na história da humanidade, esses elementos foram utilizados como símbolos de poder e riqueza, além de terem sido objeto de comércio e troca. Podemos aprender com a menção desses elementos em Gênesis 2:12, sobre a importância da natureza e dos recursos naturais, bem como sobre a valorização dos bens materiais e sua relação com a espiritualidade e a religiosidade. Explicação de Gênesis 2:12. A riqueza mineral da terra prometida, a história por trás de uma referência bíblica. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 12, há uma breve menção sobre a riqueza mineral da terra prometida. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. Essa passagem bíblica é uma das primeiras referências à exploração mineral na história da humanidade e revela muito sobre a importância que os minerais tinham para as sociedades antigas. A terra prometida era a terra que Deus havia prometido a Abraão e seus descendentes, e que mais tarde seria conhecida como Israel. Segundo a Bíblia, essa terra era abundante em recursos naturais, incluindo ouro, bidélio e pedra de ônix. O ouro era um metal muito valorizado na antiguidade, sendo utilizado para a fabricação de objetos de adorno, moedas e utensílios. O bidélio era uma resina aromática utilizada em perfumes e medicamentos, enquanto a pedra de ônix era uma pedra semi-preciosa utilizada em joalheria e decoração. A exploração mineral era uma atividade muito importante na antiguidade, e a referência bíblica ao ouro, bidélio e pedra de ônix indica que esses minerais eram muito valorizados naquela época. A mineração era uma atividade difícil e perigosa que exigia muito esforço físico e técnicos. Os mineradores precisavam cavar túneis profundos na terra, utilizando ferramentas rudimentares como picaretas e pás. Eles também precisavam dominar técnicas de extração e purificação dos minerais, que muitas vezes eram misturados com outros materiais. Além disso, a mineração era uma atividade que envolvia muitos riscos. Os túneis podiam desabar, causando a morte dos mineradores, e a exposição a substâncias tóxicas, como o mercúrio ou chumbo, podia causar doenças graves. Por isso, a mineração era uma atividade que exigia muita coragem e determinação por parte dos trabalhadores. Apesar dos riscos e dificuldades,
A mineração era uma atividade muito lucrativa na antiguidade, e muitas sociedades dependiam dela para obter recursos e riqueza. O ouro, por exemplo, era um metal tão valorizado que muitas guerras foram travadas por causa dele. Os impérios antigos, como o Egito, a Babilônia e a Pérsia, utilizavam o ouro para financiar suas conquistas e construções monumentais. A referência bíblica ao ouro, bidélio e a pedra de ônix, portanto, revela muito sobre a importância que esses minerais tinham para as sociedades antigas. Eles eram valorizados não apenas pelo seu valor econômico, mas também por sua beleza e propriedades medicinais. A mineração era uma atividade difícil e perigosa, mas que oferecia grandes recompensas para aqueles que se arriscavam a explorar as riquezas da terra. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado, hoje e sempre, eternamente. Amém e amém.